Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula focalizando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Informamos que nessa sessão do canal vamos abordar questões pedagógicas de concursos públicos para professores. Vamos inicialmente dar ênfase para os três documentos principais, ou seja, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Antes de iniciar esta aula, um lembrete importante. Vocês que irão prestar concursos públicos na área de educação, principalmente para professores, diretores, supervisores, muito cuidado com as leis que alteraram a atual LDB, que parece mais uma coxa de retalhos de tantas modificações. Atentem que, somente em 2019, foram promulgadas 4 leis alterando a atual LDB. E, em 2020, com a medida provisória 934, de 1º de abril, foi promulgada a última alteração estabelecendo normas excepcionais para o ano letivo de 2020 na educação básica e no ensino superior, decorrentes para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública devido à pandemia da Covid-19. Então, vamos para a aula 6. Questões de concursos públicos da área de educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 93/94, de 20 de dezembro de 1996. Questão 6. A oferta de educação infantil em creches e pré-escolas, de acordo com o artigo 11 da LDB, é incumbência dos a. municípios, dos estados e Distrito Federal e da União. B. Estados, Distrito Federal e da União apenas. C. Municípios, dos estados, Distrito Federal apenas. D. Municípios apenas. Estados e Distrito Federal apenas. Lembrando que toda vez que nós vamos estudar para concurso público na área de educação, vocês devem ter uma LDB bem atualizada, ou melhor, uma última atualização de 2020. Então, antes de responder, dá uma lida na questão com atenção, dá uma pausa na videoaula e tenta responder. Agora vocês façam o seguinte, se vocês têm dúvida, consultem a LDB. Aqui já está bem fácil, porque o próprio texto da questão já diz o dispositivo legal. É o artigo 11 da LDB. Então, vamos verificar antes de responder o que diz o texto legal. Então, nós temos o seguinte. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de 1. Organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Aliás, esse inciso 2 é uma competência também dos Estados. 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, ou seja, cada esfera baixa normas complementares para o seu sistema, o Estado e o município. 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Também é uma competência dos estados e dos municípios. 5. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse item também é muito importante, quais são os índices que deverão ser aplicados em cada uma das esferas. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único do inciso 6. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, já viram quais são as competências ou as incumbências dos municípios brasileiros. Agora volta para a questão, verificar qual que é a alternativa correta. Aqui diz que a oferta da educação infantil em creches e pré-escolas é incumbência de quem? Viram? Dos municípios apenas. Então, a única esfera que pode cuidar das escolas de educação infantil são os municípios, creches e pré-escolas. Então, alternativa a letra D. Antes de encerrar esse vídeo, vou apresentar para vocês o título 4 da Organização da Educação Nacional. É aquela famosa pizza, ou seja, quem deve cuidar da educação nacional. Então, nós temos, começa pelo artigo 9º, União, artigo 10, Estados, artigo 11, municípios, artigo 12, as escolas e artigo 13, os docentes. Esse título 4, em termos de concurso na área de professor, é um dos que mais são cobrados. Então, nas próximas videoaulas, nós vamos inserir questões dizendo as incumbências da União, dos estados, dos municípios, das escolas e principalmente dos professores, nós, docentes das escolas públicas e particulares. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do Professor Catian para assistirem às demais videoaulas. Acessem a playlist sobre a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Enviem sugestões e chega por hoje.